nossa tarde. Bom, então, oficialmente, né, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês nessa primeira tarde de debate, de apresentação de trabalhos do COINFO de 2021, né, o quinto seminário. A gente já teve uma manhã maravilhosa aí com algumas falas, e eu tenho certeza que a nossa tarde também vai ser muito produtiva. Então, é um prazer estar aqui com vocês, boa tarde. Estaremos eu e a Anaí coordenando essa mesa aqui com vocês, tá? Então, como vocês sabem, nós temos 20 minutos para cada apresentação e, ao final, 10 minutinhos para o debate, né? Para perguntas, para posicionamentos, para contribuições que o grupo que está aqui na sala queira fazer, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta inicial, algum comentário? Tá ótimo. Então, acho que nós podemos começar, né? Vai ficar gravado, então, se alguém quiser ver posteriormente, alguém que não tenha tido a oportunidade de chegar já na sala, a gente vai ter a gravação a posteriori do evento, tá bom? Então, eu vou chamar a primeira fala, né? Que é o trabalho intitulado Competência em Informação para a Constituição da Memória Organizacional, que é um trabalho da Juliana Cardoso dos Santos, da Adriana Rosicléria Alcará e da Marta Lígia Pomem Valentim. Juliana, fica à vontade, tá? Obrigada, Elaine. Eu vou compartilhar a tela. A única coisa que, assim que compartilhar, só confirma para mim verbalmente se vocês conseguem visualizar, porque eu deixo de vê-los, né? Então, vamos lá. Um pouquinho. Eu adoro isso, porque a gente testa antes, né? E na hora ela não quer compartilhar. Sempre tem uma surpresinha, né? A emoção. Ela não quer compartilhar, então... Mas tá chegando, viu, Ju? Vamos ver se foi. Compartilhou a minha tela ou compartilhou a apresentação? Ele abriu a tela de compartilhamento, mas ainda não finalizou, não. Para mim está um pouco travado. Está carregando ainda. Tá. Está carregando. Tá. Deixa eu tentar de outra forma. Deixa eu tentar aqui apresentar a tela cheia, que vocês vão conseguir ver a minha... Vamos ver se assim vai. Agora abriu. Agora foi? Foi Ele não aceitou o compartilhamento de uma janela. Eu tive que compartilhar a minha tela toda. Mas se dá para ver, tá ótimo. Então, vocês estão conseguindo ver os slides normalmente, né, Elaine? Posso começar, né? Pode sim, Ju, fica à vontade. Então, tá ótimo. Então, a Elaine já apresentou, né? A gente vai falar sobre competência e informação para a constituição da memória organizacional. Foi um trabalho desenvolvido por mim, pela professora Adriana Alcará, aqui da UEL, e pela professora Marta Valentim, aí da Unesp, tá? Então, quando a gente fala, né, de memória organizacional, da constituição da memória organizacional, sempre a gente pressupõe que ela depende de sujeitos organizacionais competentes em informação. E esse estudo, ele evidencia a importância da competência em informação para essa constituição, socialização e consolidação da memória, a partir da formação da memória repertório, né, que se refere aos vários processos cognitivos e conhecimentos prévios inerentes aos sujeitos organizacionais e, portanto, quando a gente fala, né, do âmbito das organizações, são valiosos ativos organizacionais. O objetivo da pesquisa foi evidenciar o papel da competência em informação para a constituição, socialização e consolidação da memória organizacional por meio dessa memória repertório. No que tange aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se tratou de um estudo teórico de natureza qualitativa e foi tipologicamente descritivo e exploratório.
Quando a gente fala, então, né, de memória organizacional, fazendo um breve, historicizando um pouco, né, o referencial teórico da pesquisa, quando a gente trabalha com memória organizacional, no âmbito da ciência da informação, a memória ela sempre assume um viés interdisciplinar, ou seja, né, ela integra saberes. Por quê? Porque o homem é sempre sujeito e objeto dessa memória. E é nesse contexto que acredita que ela está diretamente relacionada às questões da competência em informação, pois ela lida sempre com esse aprender a aprender. A memória, ela se relaciona às necessidades informacionais da organização e ela pode ser considerada um instrumento para a construção da sociedade e, consequentemente, ela se torna uma temática complexa. Então, sempre que a gente trabalha, né, os estudos relacionados à memória aí, seja organizacional, institucional, social, individual, ela possui, né, uma temática complexa que, a hora as teorias são discordantes e, ora, as teorias são complementares. Ainda abordando a memória organizacional, nesse estudo a gente defende que a memória ela se relaciona diretamente às questões de eficiência e eficácia. Então, quando a gente trabalha com memória organizacional, a gente sempre está voltando para o âmbito das organizações e ela sempre tem tem como premissa, né, ser eficiente e ser eficaz nesse contexto organizacional. A memória, ela é interrelacionada às questões práticas vivenciadas na organização, sendo assim, ela deve efetivamente contribuir com o aprendizado dos sujeitos, né, que atuam nessa organização, socializando informações e conhecimentos, no intuito de facilitar o quê? Né? O acesso, a apropriação, o uso e o reuso entre esses sujeitos organizacionais. Tem dois autores que a gente gosta muito, a gente trabalhou, né, com definições de memória organizacional no contexto dessa comunicação oral. Então, a Menezes, ela apresenta, né, ela conceitua a memória organizacional como acervo de informações, conhecimentos e práticas agregados e retidos pela organização ao longo de sua existência, utilizados para o suporte às suas atividades, seus processos decisórios e para a preservação do seu capital intelectual, potencializando a gestão do conhecimento. Então, sempre que a gente trabalha memória organizacional, né, e a Menezes nesse conceito de memória organizacional contempla isso, como a gente fala, né, a gente trabalha memória organizacional voltado aí para eficiência e eficácia organizacional, apoiar, né, essa preservação do capital intelectual para que não tenha rotatividade, né, dentro da organização, ou pelo menos para que o conhecimento desses sujeitos organizacionais seja socializado, né, para ampliar a competitividade organizacional é fundamental. Então, a memória, ela está relacionada ao modo de fazer as coisas e solucionar problemas por meio da aprendizagem contínua e das informações e conhecimentos, tanto tácitos quanto explícitos, né, armazenados tanto nos repositórios quanto no repertório organizacional. Mas é sempre importante lembrar, né, que no âmbito da ciência da informação, quando a gente fala de memória, memória organizacional, memória institucional, né, ainda é um conceito que está em consolidação. Freire é outro autor também que trabalha com a memória organizacional e ele conceitua a memória afirmando que ela se parece mais com uma rede de pessoas e artefatos que se interligam, formando uma memória, e ela pode ser entendida como informações guardadas que contam a história dos processos organizacionais, que podem ser lembradas e utilizadas em futuras operações. E os mesmos autores reforçam ainda que a memória organizacional leva ao compartilhamento e reutilização do conhecimento da empresa, do conhecimento individual e das habilidades do saber fazer às tarefas organizacionais. Então, é fundamental, né, dentro do contexto organizacional, que essa memória esteja estruturada e seja socializada de forma eficiente para poder apoiar, né, os processos organizacionais. Dentro do contexto dessa pesquisa, a gente voltou, né, a gente trabalhou a competência em informação no âmbito da memória organizacional, com enfoque aí na memória repertório. E quando a gente fala de memória repertório, é aquela memória baseada no uso de diferentes cognições, ou seja, né, numa mistura espontânea de experiências, know-how, valores, cultura, ambiências e insights,
A memória repertório, ela se baseia no ato coletivo e nas relações sociais, representando as informações e conhecimentos tácitos, informais e implícitos, né, dentro desse contexto organizacional. A memória organizacional, ela deve ser compreendida como uma ferramenta e um instrumento organizacional, cujo intuito é gerenciar os ativos intelectuais, econômicos e sociais, potencializando, né, a antecipação de demandas relacionadas ao ambiente, processos, procedimentos ou produtos organizacionais. E infere-se, né, que a memória ela transita em meio à complexidade dos ambientes organizacionais, cujo desafio está na distinção do que pode ou não ser recuperado. A memória organizacional, então, ela pode ser considerada um conjunto de experiências prévias que está diretamente relacionado ao capital humano da organização e ao repertório organizacional, que possui contexto e propicia informações diferenciadas e inovativas. Então, quando a gente fala de memória, né, é uma rede que não pressupõe perguntas e respostas, né? Mas sim ligações e integrações, visto que a inovação é o mote para a evolução. E aí, dentro do contexto da pesquisa, né, a gente fez a relação entre competência, informação e memória organizacional. Então, a memória ela está relacionada às necessidades informacionais. Por isso, ressalta-se, né, a importância da competência e informação para a memória organizacional, visto que ela proporciona a reflexão das pessoas sobre seus problemas, assim como as instrumentaliza com habilidades mais efetivas para o processo de acesso, busca, apropriação, análise, uso e reuso da informação na intenção de atender às necessidades de informação prementes. Infere-se ainda, né, que quando os sujeitos organizacionais sanam suas necessidades informacionais e dispõem de habilidades para acessar, buscar, se apropriar, analisar e usar a informação de forma reflexiva, ética e consciente, eles tendem a ampliar o potencial da memória repertório, né, que requer análise de experiências e contextos. É nisso que a memória repertório consiste, né, nisso que ela se ampara. Então, evidencia-se assim a contribuição da competência em informação, visto que ela requer um processo contínuo de interação e internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de habilidades específicas como referenciais à compreensão da informação e de sua abrangência. A competência em informação, ela caracteriza como sendo, né, a habilidade de definir, localizar, acessar, avaliar e usar a informação de forma ética e socialmente responsável como parte de uma estratégia de aprendizado ao longo da vida. E esse fazer, ele está diretamente relacionado à memória repertório, no âmbito das organizações, visto que, né, ela está relacionada aí ao know-how, aquilo que é constituído de atos coletivos, né, das experiências e das relações sociais estabelecidas dentro do âmbito das organizações. Então, depreende-se que a competência em informação possibilita transformar processos mentais em representações, informação e conhecimento que podem ser comunicados. E, nesse contexto, a memória repertório é acionada, visto que os sujeitos organizacionais expandem seu arcabouço de informações e conhecimentos, apoiando a construção de novas informações e conhecimentos. A competência em informação, então, ela se relaciona à memória e repertório, proporcionando que os sujeitos organizacionais realizem interpretações e reinterpretações de fatos no intuito de compreender, apreender e atribuir significado. E isso consolida, né, o processo de memória organizacional no âmbito das organizações, que é constituída a partir do coletivo organizacional. Então, quando a gente fala da memória organizacional, são os indivíduos e a organização, né, que constituem essa memória, né? E isso gera diferencial competitivo no âmbito das organizações. A competência em informação, ela também contribui com a memória, especialmente quando o sujeito precisa ativar o que já está registrado em sua memória, né? E estabelecer as relações com o novo conhecimento,
com o contexto ou com a situação problema a ser solucionada ou amenizada, né? E nessas circunstâncias serão requeridas do sujeito organizacional competências, habilidades e atitudes que podem ser fortalecidos por meio da competência em informação, quando leva-se em conta esse aprendizado contínuo, né, que a competência em informação pressupõe. A complexidade inerente à competência em informação, mencionada aí pelos autores Vitorino e Piantola, né, enfatizam que para desenvolvê-la são necessárias habilidades cognitivas e procedimentais, crenças e valores que influenciam as atitudes das pessoas no trato com a informação. E tem um conceito novo também, né, que fala que a competência em informação é um conjunto de habilidades integradas que abrange a descoberta reflexiva de informação, a compreensão de como a informação é produzida e valorizada, o uso de informação na criação de novos conhecimentos e a participação ética nas comunidades de aprendizagem. Sendo assim, né, nesse sentido, dado ao conjunto de habilidades que é próprio da competência em informação, observa-se sua relevância para o processo de constituição, socialização e consolidação da memória organizacional por meio da memória repertório, visto que ela pode contribuir, né, ao propiciar a resolução de problemas informacionais de modo crítico, reflexivo e criativo. Algumas considerações finais sobre estudo, né? As pessoas com competência em informação, elas procuram compreender e interagir continuamente com o universo informacional, sabendo que, para isso, elas dependem de um processo contínuo de aprendizagem. Evidencia-se assim, né, a importância de se promover a competência em informação no âmbito organizacional, com vistas a intensificar as práticas dos sujeitos em relação à necessidade, acesso, busca, apropriação, análise, compartilhamento, uso e reuso da informação. As ações nessa direção precisam articular os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos sujeitos organizacionais, de modo que possam refletir sobre suas experiências, contribuindo para a sua sistematização. Percebe-se ainda, né, que com a aproximação entre a competência em informação e a memória, elas se fortalecem, né, no sentido de que ambas se complementam e são influenciadas por conhecimentos, habilidades e atitudes oriundos de aprendizagens, vivências, experiências, valores e crenças dos sujeitos organizacionais. E tanto a competência em informação quanto a memória organizacional, né, são potencializadas pelo processo de aprendizagem contínua, o que requer das organizações a proposição de espaços e estratégias que promovam o compartilhamento e socialização de informações e conhecimentos entre os sujeitos organizacionais, bem como, né, a conscientização aí sobre sua cognição e aprendizado. Então, o indivíduo que tem consciência, né, sobre o que ele conhece e como ele pode aprender a aprender, ele tende a ser mais competitivo, né, dentro do âmbito das organizações. Ele oferece mais diferencial aí. Assim, ainda que com objetivo exploratório, né, esse estudo buscou aproximar a competência em informação da memória, com o propósito de refletir sobre sua contribuição enquanto estratégia eficiente para a construção da memória organizacional. E ao planejar ações para a constituição da memória organizacional, as organizações também podem mobilizar os sujeitos em relação à sua competência em informação, levando em conta as variáveis individuais e coletivas que implicam, né, na ativação de conhecimentos prévios, compartilhamentos de experiências e na reflexão sobre a informação e conhecimentos internalizados, né, bem como aí a conscientização sobre sua cognição e aprendizado. Infere-se que a competência em informação é uma estratégia eficaz para o processo de constituição, socialização e consolidação da memória, que transita em meio à complexidade dos ambientes organizacionais. Assim, deve-se levar em conta, né, que a competência em informação reside no processo de minimizar as ambiguidades e incertezas dessas mudanças e influências. Destaca-se, né, que a competência
e informação se baseia em processos contínuos e cíclicos, assim como a memória repertório ela faz uso de diferentes cognições e conhecimentos prévios. Nesse contexto, o sujeito organizacional deve se sentir elemento fundamental do processo, pois a competência e a informação, assim como a memória, não são da organização, mas sim dos sujeitos e dos atores que constituem a organização. Ao finalizar esse estudo, a gente chegou, né, aí à conclusão de que proposições e reflexões ainda são necessárias, especialmente no que diz respeito às variáveis individuais, coletivas e contextuais que interferem na competência em informação e na memória organizacional. E sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas no intuito de ampliar e evidenciar a importância da competência em informação e suas implicações aí na constituição e socialização da memória organizacional. Aqui são algumas referências usadas nos slides e obrigada. Obrigada, Juliana, pela apresentação. É um tema que, poxa, a gente ouve e quanta coisa a gente tem, né, para discutir sobre isso, para pensar sobre essas aproximações no âmbito de qualquer tipo de organização. Eu acho que trabalhar competência em informação e memória organizacional, memória repertório, né, em qualquer tipo de organização pode trazer uma contribuição muito grande, né, nesses aspectos que você muito bem trouxe, né, questão de tornar a organização mais eficiente, eficaz, questão de proporcionar com que essas organizações aperfeiçoem os processos de aprendizagem, né, de aprender a aprender, porque aí ela consegue também se manter no mercado, se tornar mais inovadora. Eu acho que é um caminho muito interessante. A gente já vai ver, eu vou fazer uma pergunta primeiro, tá? Aí a gente vê, a Anaí tá lá verificando as perguntas. Eu fiquei pensando, Juliana, prazer, meu nome é Anaí. Eu fiquei pensando dentro da empresa quais as áreas que cuidariam da memória organizacional, porque quando você se reporta à memória, para mim era assim, era um conjunto de saberes, mas do passado, só que não é só do passado, é do dia a dia. São nos processos que estão em curso, né, e hoje você tem muita dificuldade com pessoas que saem, que entram, é muito grande esse fluxo. Então, até a pessoa que entra, conseguir aprender, se você já tem esses manuais, todo esse saber registrado, fica muito mais fácil. Aí eu fiquei pensando em quais as áreas numa empresa que cuidariam dessa organização, da memória organizacional. Eu acredito que sempre quando a gente fala de memória organizacional, a gente está falando do todo institucional, tá? Porque ela perpassa por todos os setores, por todos os segmentos. Quando a gente fala de memória organizacional, eu tenho alguns trabalhos que a gente classifica a memória organizacional em 2 itens, né? A memória repertório, que é essa que está presente na cognição, nas pessoas, no saber fazer, no saber agir, nos insights, né? Que é como se fosse aquilo que o indivíduo sabe e que a gente tem que, né, ser competente informacionalmente ao ponto de externalizar esse conhecimento para que a organização não perca, né, esse conhecimento que está dentro desses indivíduos. A partir da hora que esse conhecimento é externalizado de alguma forma, e a gente tem a consciência, né, de que essa externalização é parcial, a gente cria os manuais, né, a gente tem informação aí que estão presentes em relatórios, em atas, em reuniões, e isso a gente classifica como memória repositório, né, que é aquela que está organizada, estruturada, sistematizada. E aí a gente pode ter, né, dentro do ambiente das organizações, as unidades de informação, né, ou equipes que contem aí com profissionais da informação para sistematizar essa informação que está registrada, né, e para que ela sirva realmente como potencial aí para novas decisões. Sempre que a gente fala de memória, né, fica essa confusão, memória é só o passado. Mas a gente usa erros e acertos do passado, né, para construir
o conhecimento futuro. Então, quando a gente fala do âmbito das organizações da competitividade, se eu estou trabalhando num projeto inovador, aquilo que eu trabalhei num projeto anterior e que deu certo, o porquê não me apropriar disso, que deu certo, num novo projeto? E os erros que foram encontrados, o porquê não que esses erros sejam socializados para que eles não aconteçam novamente. Então, dentro desse contexto. Mas sempre que a gente fala de memória organizacional, a gente está falando do todo, né? Porque eu não estou falando só da informação registrada, externalizada. Eu também estou falando desse conhecimento que está dentro do indivíduo, que é o capital intelectual da instituição e que tem uma rotatividade aí, né? Só lembrando que a memória repositório, ela agora está muito presente nos grupos de WhatsApp. Verdade. Gente, quem mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta para a Juliana? Eu vou aproveitar esse minutinho e perguntar para vocês, eu não sei se a pesquisa chegou a esse ponto, mas como é que você tem visto, Juliana, a percepção das organizações como um todo na compreensão da importância, né, da memória repertório, da memória organizacional como um todo, e também da competência, né? Porque isso que a Nay trouxe é uma realidade, né? O primeiro impacto, se a gente chegar em qualquer tipo de organização, o mais comum vai ser que as pessoas tenham memória como esse elemento, né? Esse tipo de memória, olha, aqueles registros históricos da organização e que a gente, de repente, quando um funcionário muito querido vai se aposentar, vai sair, a gente vai lá e faz uma homenagem para ele, então a gente recorre a essa memória. Eu tenho certeza que muitas organizações têm primeiro essa perspectiva. E você trouxe para a gente de um jeito muito claro que é muito mais que isso, né? Muito mais profundo e tem muito mais possibilidade de contribuir para o crescimento da organização que isso. Mas a pergunta é, se na sua percepção as organizações já têm, né? Até que ponto as organizações conseguem perceber isso? Conseguem perceber a riqueza que é trabalhar com a memória e se elas têm feito ou não? Olha, pelos estudos que eu venho desenvolvendo, eles já têm uma percepção, né, de que o conhecimento é fundamental no âmbito da organização, que a informação é fundamental, mas eles ainda não têm noção desse processo de memória enquanto um potencial competitivo, ou o uso do termo, né, competência em informação, para que os sujeitos sejam competentes em externalizar, em socializar, em reusar, né, tudo isso. Eu ainda não vejo essa percepção do potencial, né, que tanto a memória organizacional quanto a competência em informação tem no âmbito das organizações. Eu acho que eles ainda estão se estruturando, eu acho que ainda carece, né, de uma... que eles sejam realmente informados, né, e que o profissional que está atuando ali dentro e que tem esse viés de trabalhar com informação, realmente deixe claro, né, olha, quando a gente trabalha a memória, eu não estou falando só daqueles arquivos para fazer uma homenagem, né, ou para comemorar uma data comemorativa daquela organização. Eu estou falando de memória organizacional para você não cometer os mesmos erros, ou para que você se aproprie das boas práticas, ou para que você use aquilo para realmente ser competitivo. Mas ainda eu acho que existe um caminho aí a ser percorrido e que as organizações ainda precisam entender e se apropriar disso, sim, para que realmente seja um diferencial competitivo. Perfeito, concordo com você. Eu acho que... E a gente vê esse tipo de coisa e fala, nossa, quanta coisa que a gente pode atentar, né? Atentar e tentar trabalhar com isso nas organizações para que elas percebam mesmo toda essa potencialidade. Alguém mais, gente? Tem alguns comentários aqui no chat, viu? Elogios para a apresentação. Bom, então acho que a gente pode até seguir, né? Que a gente está certinho no horário. Antes, né? Parabéns de novo, Juliana, pela apresentação e pelo trabalho de vocês. Obrigada aos participantes, e eu fico à disposição, assim como a professora Marta e a professora Adriana, né, que também
trabalharam aí nessa pesquisa para maiores esclarecimentos, dúvidas, trocar, a gente está sempre à disposição. Maravilha, maravilha. Obrigada, Juliana. Bom, então, antes de chamar o próximo trabalho, eu quero dar as boas-vindas para as pessoas que entraram depois que a gente já tinha iniciado, né? A gente está com 20 pessoas na sala agora, então boa tarde para todo mundo, que a gente não falou no início, né? Quem chegou um pouquinho depois, sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos aqui na nossa sala, fiquem à vontade para comentar, perguntar. A gente tem apresentações muito ricas, tenho certeza, assim como acabou de ser a da Juliana. Antes de chamar o próximo, eu também vou lembrar que os nossos trabalhos, né, apresentados aqui no evento, eles serão publicados na Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, a RBBD da FEBAB, tá? É uma revista Qualis 1, e os trabalhos apresentados aqui no Coinfo serão publicados, então, na revista. Bom, vamos lá, então, dando seguimento aí, o segundo trabalho da nossa tarde aqui é o trabalho intitulado O Comportamento Informacional e a Competência em Informação, uma abordagem a partir dos contextos das pessoas trans e travestis, da Marcela Guiar da Silva Nascimento e Marta Leandro da Mata. Então, Marta, fica à vontade para apresentar seu trabalho. Está contigo. Sim. Obrigada, Elaine. Boa tarde a todos, todas e todos. Né, o nosso trabalho, como a Elaine mencionou, né, ele vai abordar o comportamento e a competência em informação, né, a partir de um contexto das pessoas trans e travestis. A gente vem trabalhando com essa temática, tanto do comportamento quanto da competência em informação, e a Marcela, especificamente, tem trabalhado com as travestis, né, com os estudos de usuários, estudos de comportamento e práticas informacionais de travestis. E, na verdade, ela até defendeu a dissertação dela ontem, né, o que é algo muito bacana. E então, por isso, né, surgiu essa temática aqui como trabalho. As pessoas trans e travestis, elas possuem dificuldades para acessar as informações relativas às suas identidades de gênero, devido às desatualizações e à falta de confiabilidade das informações disponibilizadas na internet. E também a gente pode pensar que existe uma quantidade enorme de informações, né, mas muitas vezes não tem uma correlação direta com o que elas precisam, né, em relação às suas próprias necessidades de informação. Então, em relação à saúde, em relação às várias outras temáticas, né, que rodeiam a vida delas. E nesse sentido, né, a gente pode dizer que as ações de formação, de competência em informação, elas também podem oferecer subsídios para o uso, a apropriação crítica e a disseminação ética da informação para a comunidade de pessoas trans e travestis, né? Então, essas ações são importantes, inclusive, para filtrar essas informações disponibilizadas na internet e ou em vários outros ambientes. E, além disso tudo, é importante ressaltar, né, que o bibliotecário e as bibliotecas, elas possuem um papel muito importante nesse contexto, e principalmente em ambientes com comunidades vulnerabilizadas, né, reiterando a sua potencialidade como agente transformador por meio dos mecanismos de educação. Então, aqui, né, ressalta-se esse papel do bibliotecário, ressalta também o papel da área de ciência da informação e da biblioteconomia dentro desses contextos, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante, especificamente sobre isso. Existe, gente, uma escassez de pesquisas científicas e ou atividade no âmbito das unidades de informação com ênfase na comunidade LGBTQI a mais, e principalmente com travestis e pessoas trans. E assim também nós percebemos que existem poucos estudos relacionados ao comportamento informacional e à competência em informação voltados para essa população. Então aqui a gente trouxe alguns dos autores que abordam, né, de alguma forma, essas temáticas com essa população especificamente. Entretanto, tanto no Brasil quanto em âmbito internacional, há uma escassez de pesquisas, né, voltadas
para essa população no que se refere especificamente à competência em informação e ao comportamento informacional. E aí a gente pode estender também para os outros vieses, né, dos estudos de usuários da informação, como, por exemplo, as práticas informacionais. Né? E uma questão também problemática, né, que nós percebemos que apesar da ciência da informação investigar questões informacionais relacionadas à sociedade, verifica-se também uma lacuna no que concerne a estudos relacionados a grupos marginalizados. Nós estamos vendo nos últimos tempos, eu diria na última década, né, especificamente, mais estudos voltados para essa população. Né? Entretanto, ainda são poucos estudos, né? Isso é importante que a ciência da informação abarque, né? E trabalhe com esses grupos marginalizados, e que daí a gente pode incluir diversos, né? Além da população LGBTQI a mais. E nesse trabalho especificamente, a gente tem como enfoque a realização dos estudos de comportamento informacional para, posteriormente, possibilitar ações de competência em informação, visando auxiliar nos processos de reconstrução da cidadania das pessoas trans e travestis. Essa pesquisa, ela teve como objetivo geral verificar como os estudos de comportamento informacional relacionam-se com o movimento de competência em informação a partir do contexto social das pessoas trans e travestis. Especificamente, né, buscou-se articular ações para o desenvolvimento de competências em informação da população trans e travesti, e identificar a responsabilidade social do bibliotecário e das unidades de informação diante das populações vulneráveis e das minorias. Bom, essa pesquisa, ela possui estrutura qualitativa, né, do tipo exploratória. A coleta de dados foi realizada a partir na BRAPSE, né, sem delimitação de tempo quanto à busca, devido à lacuna existente, né, em relação a trabalhos sobre o público LGBTQIA+, na ciência da informação. E esse estudo, ele consiste numa revisão de literatura, né, sobre o comportamento informacional e a competência em informação e sua relação com as pessoas trans e travestis. Né? Então, gente, o que nós compreendemos, né, um pouco sobre o comportamento informacional? Primeiramente, nós achamos que esses estudos de comportamento informacional, eles podem auxiliar as instituições de ensino que pretendem oferecer ações e ou programas de competência em informação, né? Ou seja, tentando compreender de forma geral o comportamento de determinados grupos, determinadas pessoas, né? E assim oferecer melhores recursos, produtos, né, informacionais. Eles também auxiliam a identificar os conhecimentos e a forma de exercer determinadas atividades no que se refere aos processos de busca e uso da informação pelos sujeitos, né, como também a compreensão do meio social e as influências que esses sujeitos sofrem. Né? Nós compreendemos aqui que o comportamento informacional é uma perspectiva de ação integrante da competência em informação. E eu acho que é interessante também refletir que existem poucos estudos falando dessa correlação entre o comportamento informacional e a competência em informação no Brasil, né, de forma geral. Nós compreendemos que o comportamento informacional, ele possui uma ênfase na análise acerca da forma de operacionalização, ou seja, um diagnóstico, né, em relação ao comportamento desses sujeitos e das influências que eles sofrem nesse processo de busca e uso da informação. E a competência em informação, ela já está correlacionada a ações referentes a um processo de aprendizado direcionado ao universo da informação e suas complexidades, né? De modo a propiciar ao sujeito um fazer e um agir com respaldo informacional, com responsabilidade e ética nos ambientes em que esteja inserido. Né? Aqui eu trouxe um conceito, né, sobre o que nós compreendemos, né, acerca da competência em informação.
Então, nós podemos dizer que ela abrange princípios ligados aos conhecimentos, ao saber, habilidade, saber fazer e atitude, saber agir, referente aos processos informacionais, de forma que os usuários desenvolvam capacidades para buscar fontes de informação em ambientes híbridos, impresso, analógico e digital, ao sentirem necessidade. Sanar dúvidas e ou resolver problemas, avaliar as informações e as fontes no que se refere à sua confiabilidade, veracidade e credibilidade, usar e comunicar a informação em consonância com os aspectos éticos e legais. E uma questão muito importante, né, que entra bem no enfoque, né, do que nós pretendemos trazer aqui, é que para que seja realizada ações ou programas de competência e informação, é muito importante que a gente considere os espaços de interação dos indivíduos, né, no que diz respeito às esferas pessoais, profissionais e sociais, né, de forma que a informação possa ser contextualizada de acordo com a realidade em que esse indivíduo opera e experiencia para dar sentido à sua ação, contemplando significados e valores relacionados ao meio. Então, eu enfatizo aqui que é importante qualquer ação que seja realizada de competência em informação e o programa, né? Ela tem que estar em coadunância com a realidade vivenciada pelo sujeito, né? A gente não vai conseguir desenvolver ações que, de fato, não estejam correlacionadas com a vida ou com o que ele exerce nos seus fazeres profissionais, pessoais, sociais. Então, é muito importante a gente observar esses aspectos para conseguir realizar ações de competência em informação e para que elas tenham, de fato, uma eficácia, né? Elas sejam realizadas de forma eficiente e tenham resultados. Então, isso é um fator muito importante, mas para chegar a essa questão, a gente precisa realizar, então, estudos de comportamento informacional, compreendendo, então, esses sujeitos, né, esses indivíduos, para que a gente possa vir, então, a realizar ações direcionadas de acordo com as suas necessidades específicas, né? E no que concerne no que se refere à relação entre os dois conceitos, né, de comportamento e competência, ambos configuram-se na identificação das necessidades de informação das pessoas, as quais são influenciadas cotidianamente pelos contextos sociais. Então, isso é um fator bem complexo, né, e importante a gente considerar em qualquer estudo, né, de comportamento e em qualquer ação de competência e informação. Ambas teorias, elas podem ser complementares, tendo em vista que o comportamento informacional descreve as etapas do percurso informacional desde o surgimento das necessidades ao uso da informação, ao passo que a competência em informação capacita e desenvolve ações para o refinamento de estratégias para buscar, avaliar e utilizar criticamente a informação no contexto social dos usuários. Aqui, gente, então, vou apresentar, né, os resultados que nós chegamos, né? As pessoas trans, elas necessitam primordialmente de informações relacionadas à saúde física e mental, aos processos jurídicos, à defesa de direitos e à política. Essas necessidades surgem da falta de acesso às informações qualificadas e confiáveis. No texto, a gente vai trazer um pouco desse histórico, né, de estudos de comportamento relacionados a essa população, falando, então, quais são suas principais necessidades, né? Então, aqui a gente colocou de uma forma bem resumida. E a partir da pesquisa de nascimento em mata, também nós percebemos que as travestis e pessoas trans não apresentam algumas competências em informação no que se refere às fontes de informação e principalmente às estratégias de busca, que isso tem um impacto direto, né, nessas informações disponibilizadas pela rede. E com base nas necessidades de informação das pessoas trans e travestis e no manifesto de Florianópolis sobre a competência em informação e as populações vulneráveis e minorias, né, a gente buscou oferecer aos bibliotecários e às unidades de informação recomendações para a efetivação do uso crítico da informação. Então, aqui seguem algumas recomendações, né, da pesquisa para a efetivação do uso da informação qualificada para pessoas trans e travestis.
Então, primeiramente, ou seja, o que a biblioteca, bibliotecários podem vir a fazer, né, para a inclusão dessas pessoas? Eles podem, primeiramente, realizar um estudo de comportamento informacional de pessoas trans e travestis para compreender melhor suas necessidades de informação, pontos fortes e frágeis acerca do processo de busca e uso da informação, fornecer ações de competência e informação para pessoas trans e travestis, visando ampliar seus conhecimentos e habilidades acerca de ferramentas no que tange à busca, análise e uso de informações em diferentes fontes de informação, fomentar o senso crítico com a modificação da lógica cisgênera nas ações e o programa de competência em informação e unidade de informação, viabilizar educação continuada aos profissionais da informação sobre identidade de gênero e sexualidade. Então, é importante que o bibliotecário compreenda também esse universo para que ele possa atuar junto às populações vulneráveis. E estabelecer parceria com ONGs e instituições com liderança de travestis e pessoas trans, elaborar produtos e serviços especiais customizados para atender às necessidades de informação voltadas à identidade de gênero, travestilidade, transexualidade e transgeneridade. Prover debates e fóruns públicos sobre a identidade de gênero e sexualidade nos espaços das bibliotecas. Promover eventos temáticos LGBTQIA+, nas unidades de informação, principalmente no que se refere a temas sobre identidade de gênero e sexualidade. Efetuar o compartilhamento e troca de informações em rede. Então, essas aqui são algumas das recomendações. E as nossas considerações finais é que sejam realizados esses estudos de comportamento informacional, tendo em vista, né, o quão é importante compreender as necessidades especificamente dessa população, né, LGBTQIA+, e aqui no nosso enfoque, pessoas trans e travestis. E nós também acreditamos que, posteriormente, possam ser realizadas ações de competência e informação com base, né, nesse diagnóstico. Né? E também acreditamos que a competência e informação, ela pode contribuir para que o cenário de desinformação seja transformado culturalmente, à medida que possibilita a capacitação da população LGBTQIA+, nas estratégias de busca, na apropriação crítica e na utilização consciente das informações disponibilizadas. Né? E também consideramos que os bibliotecários, as unidades de informação são essenciais para o desenvolvimento das competências em informação das pessoas trans e travestis, no que se refere ao fomento da criticidade e das habilidades informacionais. Bom, essas aqui foram algumas das referências utilizadas nessa apresentação, né? E muito obrigada, né? Finalizo aqui minha fala. Parabéns, Marta, pelo trabalho de vocês, pela apresentação. É também um olhar que a gente tem que ter, né? Então, em vários momentos, você coloca, né, os grupos marginalizados e você vem trazendo, né, também a responsabilidade de bibliotecas e unidades de informação nesse contexto. Né? Então, se a gente olhar para a temática da nossa sala, que é protagonismo social, e olhar para tudo isso, né? Então, como é que as nossas bibliotecas, as nossas unidades de informação vêm trabalhando, vêm olhando para que realmente todos os grupos, né, todas as pessoas consigam se sentir pertencentes, né, pertencentes à sociedade, pertencentes às unidades de informação que a gente trabalha, atua e forma para que a gente esteja ali. Né? Ou seja, as bibliotecas, as unidades de informação têm esse papel social, né, e a gente deve olhar para isso. E aí eu queria já te fazer uma primeira pergunta, e que é a seguinte: como é que você está vendo a formação, né, das nossas escolas de biblioteconomia, de ciência da informação, enfim, nesse quesito de realmente fomentar com que as unidades de informação sejam ambiências da promoção, da participação de toda a comunidade, né? Inclusive, e talvez até com alguma ênfase, esses grupos marginalizados, que às vezes não se sentem
estão integrados essas unidades de informação. Se a gente tem conseguido trabalhar isso, se vocês acreditam que as nossas escolas têm essa responsabilidade, ou se os bibliotecários devem trabalhar isso como num contexto assim de formação continuada, aprendizagem ao longo da vida, como é que você vê esses pontos em relação à formação do bibliotecário, do cientista da informação, enfim? Olha, Elane, eu particularmente, né, a partir, enfim, já fiz uma pesquisa com enfoque, por exemplo, na competência em informação nos currículos dos cursos de biblioteconomia do Brasil, e assim, claro que o enfoque era outro, mas a partir dessa análise, né, de uma forma superficial agora, né, eu acredito que os cursos não têm trabalhado tanto, né, alguns aspectos sociais, né, claro que cada curso tem uma ênfase, cada região do Brasil possui ênfases específicas, né, e se distingue muito uma da outra, mas eu acredito que isso poderia ser reforçado na formação dos bibliotecários, né, em trabalhar com a população de forma geral em aspectos educacionais e sociais. Né? Então, eu vejo isso que acontece de uma forma muito tímida ainda na formação dos bibliotecários. Né? Então, isso precisa ser discutido. Né? Então, claro que cada escola de biblioteconomia possui a sua realidade, como eu mencionei, né? Mas ainda assim eu vejo de forma geral, dizendo de uma forma muito tímida. E eu acredito que os bibliotecários, né, como profissionais da informação, eles têm que se atentar na questão da inclusão dessas minorias, né? E isso é um aspecto que no Brasil vem sendo discutido, acho que com um pouco mais de atenção nessa última década, mais especificamente nos últimos anos. Então, assim, é importante que o bibliotecário faça parte desse contexto, né? Que ele agregue essa população às suas unidades de informação, né? Esses grupos marginalizados, né? Eu falei aqui da população LGBTQIA+, né? Com enfoque nas pessoas trans e travestis, mas além, né, a questão das mulheres, idosos, entre outros. Então, é importante eles se voltarem para isso, né, voltarem seus olhares, ter uma formação continuada, enfim, mas pensar nisso. Seria isso. Legal, concordo contigo inteiramente, viu? Obrigada, Marta. Eu estou vendo que a gente tem perguntinhas aqui, né, Anaí? Como é que estamos? Tem uma pergunta, tem vários parabéns, parabenizando o trabalho, e tem uma pergunta do Antônio Gouveia de Souza, falando como o trabalho é incrível, e que é necessário investimentos específicos para fomentar novos estudos, novos grupos de discussão, novos eventos sobre dar lugar para este contexto social tão latente. Como você vê essa questão do financiamento, do investimento para esses grupos de trabalho? Eu acredito que sim, né? Eu acho que o que o Antônio coloca aqui, na verdade, é uma questão complexa e ampla, né? De âmbito de políticas, né? Na verdade, também a gente pode colocar além, né? E isso eu acredito que a gente precisa de, né? Em âmbito bem geral aqui dizendo, de algumas políticas públicas voltadas para essa população especificamente, né? Visto tantas coisas que eu não vou entrar em contexto, né, mas tantas coisas que acontecem aí, né, e acredito sim que, assim, agora no âmbito da ciência da informação, especificamente, que ela possa criar, né, grupos de pesquisa, né, ou mesmo eventos sobre essa temática, né, incluindo, né, esse tema, e que a ciência da informação tem trabalhado de uma forma muito tímida, gente, é uma escassez de pesquisa mesmo que nós encontramos, existem, mas é muito pouco, né, então para dar mais visibilidade a esse assunto, né, e a população marginalizada, né, de forma geral. Seria mais ou menos isso. Antônio, responde a sua questão. Obrigada. Eu tenho também uma reflexão para fazer. Na sua apresentação, eu achei muito interessante você fazer a diferença entre o comportamento informacional e a competência da informação, e ficou muito visível que o comportamento informacional ele vai ter que ser precedido da competência da informação dos profissionais da informação. Isso ficou muito claro, e como a Elaine falou, né, sobre a formação desse profissional. E no sentido de que
nas suas falas, ficou muito evidente também que essa competência da informação, ela tem que ser muito bem fortalecida nas temáticas ligadas à cidadania. Saúde, segurança, moradia, né? Todos os pontos de vulnerabilidade que são apresentados pela população marginalizada e principalmente na LGBTIA+. E como que o profissional da informação ele pode se inteirar desse fortalecimento de cidadania, porque esse fortalecimento da cidadania ele passa por todos os outros também grupos marginalizados. Como que fazer isso? Complexo, hein? E bem complexo, né? Mas assim, eu acredito que seja se atualizando, né? Tanto participando de cursos, eventos, lendo, né? Tendo um olhar, voltando seus olhares para os aspectos sociais, né? Eu acho que ele tem que querer, na verdade, é o início de tudo, né? É o bibliotecário perceber o seu papel voltado para o contexto social. Quando ele percebe isso, ele vai conseguir agir dentro dos outros vieses, né? E nesse sentido, ele vai buscar, né, um aprendizado e como integrar, né, esses grupos. Ali nós colocamos como sugestão, por exemplo, a integração com ONGs, por exemplo, né? A procurar, né, outros... O que seja possível dentro do ambiente na qual ele está inserido, da cidade, do bairro, assim, né? E que possa fortalecer esses movimentos, e nesse sentido é uma troca, né? Na qual ele vai aprender muito também e vai possibilitar muito aprendizado. Então, eu vejo como algo que seria urgente ser repensado dentro da atuação do bibliotecário, né? Dentro da atuação das bibliotecas, é a inclusão efetiva dessa população LGBTQIA+, dentro das unidades de informação. E, ao mesmo tempo que essa competência da informação ela vai sendo produzida, ela vai sendo fortalecida, vai fazendo o contraponto do comportamento informacional, porque vai criando esse vínculo, vai conhecendo essas necessidades da informacionais. Exatamente, Anaí. Essa era a proposta. Eu acho qualquer ação de competência e informação que a gente vai desenvolver, uma ação, um programa, primeiramente a gente precisa compreender, mesmo com população LGBTQIA+, ou com outra população, né? A gente precisa compreender o contexto daqueles indivíduos. Se a gente começar a passar ou desenvolver algumas atividades sem ter correlação direta, eu acho que elas não vão ser eficazes, né? Eu acho que ele não vai conseguir, de fato, enfim, compreender o porquê daquelas ações. Então, ela tem que estar correlacionada, né, à vida, né, da pessoa profissional, estudantil, o contexto social. Então, é importante perceber esses aspectos. Por isso, os estudos de comportamento são fundamentais antes das ações de competência e informação. Isso, eu acho até... reunindo, né, essas pontuações que vocês estão falando, e a Marta trouxe política pública, né, também para a discussão, eu acho fundamental. E penso que nós, da área da ciência da informação, temos que nos posicionar, ou respondendo às políticas públicas, que é uma coisa que a gente já faz, de certa forma, né, mas também empurrando política pública, ou seja, se a gente consegue ter esse engajamento social, né, olhando para essas comunidades que muitas vezes se sentem à margem, estão à margem, isso pode empurrar com que políticas públicas acabem por ser formalizadas, né, implementadas. Eu sei que não é fácil esse caminho, eu sei que às vezes temos políticas públicas que ficam, né, no que a gente chama de letra morta, mas é um caminho importante. Eu acho que é um olhar que a gente também tem que ter, né? A gente tem que responder às políticas que já temos, e temos também que, no nosso âmbito de atuação, tentar fomentar, tentar empurrar para que as políticas públicas voltadas, né, para as diferentes populações surjam e sejam efetivadas, e sejam objeto de financiamento, como alguém colocou aqui, sejam objeto de atenção da sociedade. Então, acho que a Marta tocou nesse ponto também, que é bem fundamental.
Eu concordo plenamente com o que você falou, Elane, ele é fundamental de fato, né? Eu acho que a gente precisa também agir mais politicamente. Eu sei que, assim, a ideia é trazer essas questões, suscitar uma discussão e suscitar que essa população LGBTQIA+ seja vista na área de ciência da informação, na biblioteconomia, pelos bibliotecários, né? Então, a gente traz esse olhar, né, como incentivo tanto a pesquisa quanto a práticas futuras, né, que possam vir a correr, entretanto, inclusive a políticas públicas. Entretanto, nós compreendemos que é um processo complexo, né, mas a ideia está aí, sabe, para a gente começar a refletir mesmo sobre essas questões. Maravilha, Marta, parabéns de novo. Acho que não temos mais perguntas, né, por enquanto. Então, a gente pode seguir, vamos para a terceira apresentação de hoje, que é o trabalho intitulado Competência em Informação e Gestão do Conhecimento e Inter-relações Necessárias, de autoria da Juliana Cardoso dos Santos e da Letícia Gorri Molina. Juliana, fica à vontade. Ok, obrigada, Elaine. Compartilhado, Juliana. Compartilhado? Ok. Vamos lá, então. Então, a Elaine já apresentou, né? Nós vamos falar sobre competência em informação e gestão do conhecimento, inter-relações necessárias, um trabalho desenvolvido por mim e pela professora Letícia aqui da UEL. Sempre que a gente fala, então, de gestão do conhecimento, né, é importante lembrar que a gestão do conhecimento ela é sistemática e intencional. E ela visa potencializar a tomada de decisão, facilitar a inovação e a criatividade, sendo o sujeito organizacional mola propulsora desses processos, né, que se baseiam aí no uso de cognições e conhecimentos prévios. É nessa perspectiva, né, que a gente busca, nessa comunicação oral, aqui estabelecer as relações entre gestão do conhecimento e competência e informação, visto que, né, fazer o uso da competência e informação do sujeito organizacional, se baseando em erros e acertos já experienciados, eles fomentam a tomada de decisão assertiva no ambiente organizacional. Metodologicamente, né, essa pesquisa ela se constitui em um ensaio de caráter teórico, possui natureza básica e se configura como descritivo exploratório, visto que ela busca compreender os fenômenos estudados no intuito de aproximar ideias por meio de revisão bibliográfica. A abordagem é qualitativa, pois a gente buscou se aprofundar, né, no significado das ações e das relações humanas. O objetivo da pesquisa foi evidenciar relações possíveis entre a competência em informação e o processo de gestão do conhecimento em ambientes organizacionais. Dentro do referencial teórico, né, que constituiu aí o trabalho, a gente trabalhou competência em informação e gestão do conhecimento, estabelecendo algumas relações necessárias, né, entre as duas temáticas. A competência em informação e a gestão do conhecimento, eles são temas recorrentes no âmbito da ciência da informação. E no intuito de evidenciar relações entre as duas temáticas, inicialmente no trabalho a gente apresentou alguns conceitos, né, de competência em informação e gestão de conhecimento, e na sequência as temáticas elas aparecem interligadas com o objetivo de aproximá-las, né, demonstrando as competências, habilidades e atitudes necessárias ao processo de gestão do conhecimento e, consequentemente, a competitividade organizacional. Ao abordar a temática aí, competência e informação, um conceito que a gente usou foi da ALA, né, que ele afirma, a associação afirma, né, que pessoas competentes em informação são aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem como aprender, porque sabem como o conhecimento é organizado, como encontrar informações e como usar as informações de forma que outras pessoas possam aprender com elas. Então, dessa maneira, elas são pessoas preparadas para a aprendizagem ao longo da vida, porque podem encontrar as informações necessárias para qualquer tarefa ou decisão. E isso está diretamente relacionado à gestão do conhecimento, né?
Santos e Beluso, eles inferem ainda que a competência em informação é um processo de desenvolvimento e aprimoramento de competências e habilidades que tornam os indivíduos capazes de identificar suas necessidades em informação, buscá-las, acessá-las, avaliá-las, organizá-las e transformá-las em conhecimento. Ou seja, né, a competência em informação requer um processo contínuo de interação e internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de habilidades específicas como referenciais à compreensão da informação e de sua abrangência. Já quando a gente fala de gestão do conhecimento, a professora Marta, né, ela traz um conceito afirmando que gestão do conhecimento é um conjunto de atividades que visa trabalhar a cultura e a comunicação organizacional, informacional em ambientes organizacionais, no intuito de propiciar um ambiente positivo em relação à criação, geração, aquisição, apreensão, compartilhamento, socialização, uso e utilização de conhecimento, bem como mapear os fluxos informais, né, as redes existentes nesses espaços, com o objetivo de formalizá-los na medida do possível, é claro, a gente sempre tem que deixar claro que nem a gestão do conhecimento não tem a intenção de gerenciamentos aí, né, na medida do possível, a gente quer no processo de gestão do conhecimento, que o conhecimento seja externalizado, a fim de transformar o conhecimento gerado pelos indivíduos tácito, né, esse conhecimento tácito internalizado, em informação, que é o conhecimento explícito, de modo a subsidiar a geração de ideias, a solução de problemas e o processo decisório em âmbito organizacional. Então, feito essas breves, né, apresentações aí de conceitos tanto sobre competência, informação, quanto gestão do conhecimento, infere-se que as temáticas competência, informação e gestão do conhecimento, elas devem ser consideradas ferramentas de competitividade para os ambientes organizacionais, visto que, né, as organizações, elas sempre foram ambientes nos quais a informação e o conhecimento, eles são constantemente adquiridos, produzidos, compartilhados, registrados e utilizados. Acredita-se que a transversalidade dessas temáticas, elas oferecem subsídios estratégicos e inovadores para que as organizações façam uso inteligente do conhecimento tácito, né, e explícito, oriundo desses sujeitos organizacionais, visando a competitividade organizacional. O conhecimento, ele pode ser considerado individual, cognitivo, subjetivo e reutilizável, no qual se somam informações e experiências. Sempre que a gente fala do conhecimento, é um processo ininterrupto, sistêmico e complexo de transformação e agregação de valor. E é nesse contexto que se acredita ser fundamental estabelecer relações entre competência, informação e o processo de gestão do conhecimento, visto que ambas buscam instrumentalizar o sujeito organizacional, visando os processos de busca, acesso, apropriação, análise, uso, reuso da informação e do conhecimento, na intenção de potencializar aí a competitividade no âmbito das organizações. Acredita-se ser possível instrumentalizar o sujeito organizacional para que o mesmo esteja apto a criar circunstâncias em que ocorra a socialização, o compartilhamento, a externalização, a combinação e a internalização do conhecimento, resultante de interpretações do sujeito cognoscente, e esse gerenciamento, ele está intrinsecamente ligado à competência e informação do sujeito organizacional, visto que permeia, né, interação e internalização, com foco na compreensão aí da informação. Ser competente em informação, então, pressupõe conexões, e de acordo com o Beluso, a pessoa competente em informação, ela determina a natureza e a extensão da necessidade de informação. Ela acessa a informação necessária com efetividade. Ela avalia criticamente a informação e suas fontes e usa a informação com efetividade, individualmente e em grupo, para alcançar o objetivo e obter um resultado, e ainda compreende as questões econômicas, legais e sociais da ambiência do uso da informação e acessa e usa a informação de forma ética e legal. A professora Marta, ela ressalta, né, que a informação, ela gera conhecimento,
mas acredita-se que para que o conhecimento seja útil, o sujeito organizacional ele deve ser competente em informação para usá-lo de forma eficiente e eficaz. Sabe-se que as organizações são complexas e o conhecimento também é complexo, né? E a gente acredita que apoiar-se na competência em informação como insumo e ferramenta do processo de gestão do conhecimento pode propiciar valor agregado à organização. Vitorino e Pioncola, eles afirmam que competência em informação vincula-se à informação também de modo complexo, tendo em vista que envolveria aspectos objetivos ligados às habilidades técnicas e à competência crítica e aspectos subjetivos, os quais abrangem fatores como experiência pessoal, inspiração, criatividade e motivação. E esses aspectos, eles estão intrinsecamente relacionados aí ao processo de gestão do conhecimento também. Tá? A gestão do conhecimento, então, se relaciona com a competência em informação, pois ambas estão repletas de cognições, automaticidade, conhecimentos pré-existentes oriundos da mistura espontânea de experiências e valores. Ser competente em informação, então, proporciona um empoderamento ao sujeito organizacional e se relaciona a um conjunto de atitudes e conhecimentos necessários para fazer uso da informação na hora certa, auxiliando a resolução de problemas ou na tomada de decisão, e pressupõe aí articulações e buscas constantes e eficientes, né, do ato de aprender a aprender. A competência em informação, ela envolve processos cognitivos e esses são intrínsecos à gestão do conhecimento, uma vez que externalizar o conhecimento tácito pressupõe também interpretações e atribuições de significados, foco no indivíduo, o saber fazer, o saber porquê, o saber como, a expertise, né, desse sujeito organizacional. Acredita-se que a competência em informação no processo de gestão do conhecimento se apresenta no ato coletivo, no agir socialmente, no saber como e nas relações de pertencimento dentro do âmbito da organização. Então, ser competente em informação é um requisito para o processo de gestão do conhecimento, pois há necessidade de lidar com conhecimentos tácitos no intuito de explicitá-los, ou seja, pressupõe relações sociais e complexas que potencializam a troca de conhecimentos, já que o mesmo é gerado pelo sujeito cognoscente. No processo de gestão do conhecimento, a competência em informação permite que o indivíduo se desenvolva pessoal e coletivamente, criando e disseminando conhecimento de forma ética. Quando a gente fala aí no âmbito das organizações, né, as organizações elas precisam aprender a converter e explicitar o conhecimento tácito disponível no capital intelectual, pois só por meio da explicitação é possível que esse conhecimento se torne um diferencial competitivo para o ambiente organizacional. E nesse contexto, a competência em informação, ela só contribui com a conversão e explicitação do conhecimento, uma vez que o indivíduo competente em informação tem consciência de suas ações e objetivos em relação à informação e ao conhecimento. Como reflexões e considerações finais, a gente acredita que ser competente em informação se relaciona a habilidades e atitudes que corroboram com a criação e socialização do conhecimento, sendo considerado uma ação intencional que se atrela à gestão do conhecimento eficaz, no momento em que uma alicerça a outra aí, uma vez que pressupõe a externalização do conhecimento tácito, transformando em conhecimento explícito, que a gente tem aí a informação. E no intuito, né, de sistematizar e sintetizar algumas relações possíveis entre a competência em informação e a gestão do conhecimento em ambientes organizacionais, essa comunicação oral, ela criou um quadro aí, né, de algumas relações entre competência, informação e gestão do conhecimento. Então, ambos os processos, tanto da competência em informação quanto da gestão do conhecimento, eles pressupõem, né, reflexões, são individuais, cognitivos, subjetivos e reutilizáveis, e instrumentalizam o sujeito organizacional na busca, acesso, apropriação, análise, uso e reuso da informação e do conhecimento. Eles podem ser promovidos e estimulados, pressupõem o sentimento de pertença, interação e internalização, com foco na compreensão do repertório do sujeito organizacional,
Se estruturados, tanto a gestão do conhecimento quanto a competência em informação, eles potencializam a tomada de decisão, são sistemáticos e intencionais, facilitam a inovação, pressupõem interpretações e reinterpretações, pressupõem busca, recuperação, organização, avaliação, comunicação eficiente e ética da informação e do conhecimento, entre outras relações aí. Então, fechando, né, a gente acredita que é necessário que acredite-se que a gestão do conhecimento tem na competência em informação forte aliada, pois quanto mais o sujeito organizacional se apropria, desenvolve e potencializa suas habilidades informacionais, mais apto ele estará para lidar com o processo de gestão do conhecimento, criando condições para que haja diálogo entre os sujeitos organizacionais, visto, né, que o processo de gestão não visa gerenciamentos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter clara, né? A gestão do conhecimento, ela não visa gerenciamentos, mas sim a cultura, os valores e o comportamento para o compartilhamento de informações, experiências, vivências e sentimentos. A competência em informação, então, ela perpassa pela formação do sujeito organizacional, oportunizando reflexões quanto a seu papel social e econômico. E aliada ao processo de gestão do conhecimento, pode potencializar vantagens competitivas por meio de autonomia informacional e, consequentemente, reflete atitudes éticas que perpassam a explicitação, apropriação, tratamento e socialização do conhecimento com vistas a ampliar essa competitividade. É óbvio que, né, sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas no intuito de ampliar e evidenciar a importância da competência em informação para o processo de gestão do conhecimento. Esse estudo ele é exploratório, né? Então é necessário que novas relações sejam estabelecidas, novas pesquisas sejam propostas aí no intuito de deixar mais evidente, né, essas relações, que são as referências usadas na apresentação. Obrigada. Obrigada, Juliana, parabéns pela apresentação, e eu acho que você traz reflexões muito importantes, né? Então, você foi apresentando, eu me lembrei da nossa conferência de abertura hoje, né, da Daniela Melaré, que ela colocou isso de uma maneira tão clara, né, que a gente tem que aprender a aprender, e a responsabilidade nossa, né, de profissionais da informação, profissionais da educação, nesse sentido, para trabalhar, para conduzir, para assumir o protagonismo que nos cabe nessa época em que a gente está de tantas mudanças, né? Inclusive essas advindas agora a partir da pandemia com a nossa nova forma de trabalho, né? Mudou muita coisa e a gente tem que aprender o tempo todo e aprender com muita rapidez. E, embora a Juliana traga o contexto das organizações, eu me lembrei também da fala dela, gente, de um estudo que eu li recentemente essa semana, um estudo da OCDE, que até quando saiu na mídia, saiu na BBC. O destaque era assim: nativos digitais não sabem buscar conhecimento na internet. Eu não sei se alguém de vocês chegou a ler, eu posso até tentar recuperar o link, eu coloco aqui no chat para nós na hora do intervalo. Mas dizia exatamente isso, que os nativos digitais, né, essa comunidade mais jovem, eles usam a internet, usam as redes, mas eles, na verdade, eles não conseguem, eles colocam como destaque buscar conhecimento, mas, na verdade, dizia o seguinte: eles não têm competência em informação, né, trazendo aqui para o nosso cotidiano, que eles não conseguiam discernir se uma notícia era falsa, se uma notícia era verdade, se não era. Eles mal conseguiam identificar as suas próprias necessidades de informação, né, que é o que a Juliana trouxe aqui, que está muito, muito dentro da gestão do conhecimento e também totalmente integrado com a competência em informação. Então, você foi falando, Juliana, né, do contexto das organizações, da necessidade dessas inter-relações, e eu me lembrei desse estudo dos nativos digitais, que já é um público que está começando a entrar nas organizações e vão ser decisores também, né? Então, quando a Juliana fala assim, olha, trabalhar a gestão do conhecimento, trabalhar a competência em informação, potencializa a tomada de decisão, né, propicia
uma tomada de decisão mais assertiva na medida do possível. Eu me lembrei desse estudo e falei, poxa, e agora? Né? A gente tem um gap aí que alguma coisa tem que ser feita, né? Eles são muito ágeis para um bocado de coisas que talvez as gerações antigas, as gerações anteriores não são, mas esse estudo coloca isso, que nesse quesito, sabe, de ser competente em informação, né, de conseguir identificar necessidade, selecionar, perceber se aquilo é real ou não, se vai atender a sua necessidade ou não, eles não têm sido muito felizes, por assim dizer, né, falando de um jeito simples. Então, a fala da Juliana, para mim, traz mais essa reflexão ainda, né? O que é que a gente pode fazer? É complexo, é difícil, né? Mas a gente está aí nesse cenário e acho que é bem importante que nós pensemos, né? O que a gente pode fazer para tentar minimizar essa lacuna, por que não dizer dessa geração que está chegando, né? É claro que todas as gerações têm lacunas, tá, gente? Umas de um lado, outras do outro, né? E a ciência da informação está aí trabalhando com tudo isso para tentar minimizar, né? Seja uma comunidade que se sente à margem, como a Marta falou no trabalho anterior, ou seja nesse sentido, né? A gente está nesse meio e a gente tem que fazer alguma coisa. Então, parabéns, viu, Juliana? Vamos ver se a gente tem pergunta, né? Você quer falar alguma coisa? Até uma reflexão sobre o que você acabou de apresentar, né, dos nativos digitais, a gente pensa na formação do aluno, né, do profissional de informação agora também, né? Como instrumentalizar esse aluno, esse profissional para ser competente em informação, para lidar com essa avalanche de fake news que ele vai ter que lidar no mercado de trabalho, para atuar, se for no âmbito aí das organizações, de forma competente a oferecer realmente informação de qualidade, útil, porque a gente sabe que no contexto principalmente das organizações, né, se a informação que for fornecida para uma tomada de decisão, ela não for assertiva, ou ela for recuperada como nova, mas é uma coisa já antiga, isso pode complicar muito a vida econômica da organização, né? Então, como lidar com isso, né? Como trabalhar com isso até no contexto aí da formação dos profissionais da informação, né? Para lidar com essa instrumentalização, de ser competente em informação, saber onde buscar informação adequada, correta, útil, para poder auxiliar ali os seus usuários, clientes, né? A tomarem decisões mais assertivas ou fazerem a opção mais adequada, né? Então, realmente, eu vi um estudo, também vi uma reportagem, alguma coisa, não foi essa aí, que traz isso, né, que essa avalanche de informação, principalmente os nativos digitais, né, eles se colocam como muito fluentes, né, em localizar informação, eles são muito rápidos, mas eles não têm essa percepção ainda da confiabilidade daquilo que eles estão replicando. Haja visto os nossos grupos de WhatsApp, né, gente? Quantas fake news vocês recebem por dia? E às vezes a gente fala, olha, é fake isso aí que você postou, a pessoa ainda fica brava, né? Quem é você para me dizer que o que eu estou postando é mentira? Às vezes você está querendo auxiliar, olha, procura uma fonte adequada, essa daí é mentira, e a pessoa ainda fica brava com isso, né? Então, realmente é um grande desafio. Eu acho que a percepção, ela vem da necessidade da gestão, da competência da informação, não só a partir da faculdade, mas antes, tá cada vez mais cedo. Ensino fundamental, ensino médio, já tem que ser introjetada já as sementes da competência da informação, porque os estudantes, eles cada vez mais cedo, eles têm acesso, né, à informação e à replicação desses conteúdos duvidosos. Enfim. E o ponto talvez seja a criticidade, né? Eu acho que o que a Juliana trouxe, né, como avalanche, esse ponto de... Eu falo acesso, mas vamos lembrar que não são todos que têm acesso, né? A gente está num contexto aqui que a gente tem acesso, mas não é o país todo, não é o mundo todo. Então, tem esse ponto também. Mas, considerando da parte da população que tem acesso à informação, essa avalanche que a gente diz, tem um falso conceito de que é fácil, de que está tudo à mão, né?
e isso faz também com que as pessoas diminuam o nível de criticidade. Tá ali, vai estar ali quando eu precisar, tá ali, e absorve aquilo sem olhar com criticidade. Eu estou vendo que tem um relato aqui, Ana, eu não sei se tem inscrição de pergunta, mas eu estou vendo que tem um relato da Ariane aqui no chat, que está super interessante. Você quer falar, Ariane, ou você quer que a gente leia? Ela deve estar sem microfone, gente. Tá lá. A Ariane colocou aqui, olha, um exemplo disso que a gente está falando, que quando ela passou na faculdade, ela não sabia, não conseguiu olhar o edital e reprovou o primeiro período, porque não foi na faculdade, porque não soube ler o edital. E isso, Ariane, não se sinta sozinha, viu? Eu tenho certeza que aconteceu com muita gente, né? Ou seja, é isso que a gente está comentando aqui. A gente tem esse acesso e a gente vai na urgência, né? Na urgência dos fatos, e às vezes a gente não está tendo a competência que a gente precisa para realmente se engajar naquele processo, para realmente entender aquilo, para realmente se apropriar daquela informação e daí gerar um conhecimento que vai nos facilitar a tomar decisões nas instituições, nos papéis que a gente desenvolve ao longo da vida, seja o papel de estudante, seja o papel de decisor numa organização, de professor, enfim, tá todos os nossos papéis. De família, né, a gente falou aí de grupos de WhatsApp, então a gente se vê também nesse papel, e é muito curioso que quando, né, no começo dessas discussões, eu via, por exemplo, meu pai, a minha mãe, eles têm cerca de 80 anos, tá, gente? Então, quando eles chegava alguma coisa para eles, quando eles aprenderam a usar o WhatsApp, que eu achei uma graça, né? E, poxa, mas está na internet. Ou seja, para a geração deles é até um pouco... Era como se tivesse uma autoridade. Porque quem é que ia falar no rádio? Quem é que ia falar na televisão? Quem é que escrevia no jornal? Né? Passava por uma avaliação, por um crivo. Então, tá como se fosse na televisão, entendeu? A internet, para essa geração dos meus pais, por exemplo, é como se ela substituísse, ou como se tivesse o mesmo peso da televisão. Se está ali, tem algum fundamento. Não ia ir qualquer um falar ali, mas vai. Então, a avaliação para a geração deles, eu acho que tem esse fator. Mas para a geração dos nativos digitais não deveria, né? E a gente acaba vendo essas situações também de que a gente não está conseguindo ter a competência e informação para se apropriar do que chega até a gente. Eu estou só aqui falando, gente, vamos lá, pergunta, fiquem à vontade, viu? A gente está aqui numa sala de bate-papo já, a gente tem mais alguns minutinhos até sair para o intervalo, fiquem à vontade. Alguém mais? Bem, boa tarde, eu sou a Alessandra. Boa tarde, Juliana, Elaine, Ana. Eu gostei muito do seu trabalho, Juliana. É muito interessante, eu também comecei agora o doutorado de Sistema de Informação e estou trabalhando com essa área de competência em informação. Eu não sou da área de ciência da informação. Eu venho, assim, de uma trajetória mais interdisciplinar, talvez até mais transdisciplinar mesmo, que eu fiz biologia e trabalho atualmente no Ministério Público, então, assim, trabalhei por várias áreas, atividade fim do Ministério Público, então eu tive várias experiências, e é muito importante, eu vejo isso como uma situação muito importante, e a gente precisa mesmo, como a Anahi falou, fazer um treinamento, né, ter um trabalho de competência em informação desde cedo, porque as pessoas, elas não têm essa formação, né, e não têm essa criticidade. E hoje em dia, com essa questão de fake news, na pandemia, e mesmo fora de pandemias, a questão política, para desenvolver cidadania, a gente tem muitas carências no Brasil. Então, o seu trabalho ele vem contribuir muito, porque eu acho que as organizações, não só a biblioteca, mas também as organizações, elas podem ajudar, principalmente as organizações públicas, que são mais, que têm um acesso maior a populações vulneráveis, como, né, eu trabalho no Ministério Público, como o Ministério Público, que faz um trabalho em várias áreas, meio ambiente, o próprio judiciário,
né? Então, eu acho que isso é uma agenda que pode ser levada para as instituições, eu acho que isso precisa de ser trabalhado. Só que, primeiro, eu acredito que as organizações elas têm que se conscientizar para essa necessidade, porque eu acho que ainda é uma agenda muito concentrada dentro da área de ciência da informação. Mas só que, quando a gente começa a estudar, a gente vê que tem a ver com gestão do conhecimento, tem a ver com políticas públicas, com administração pública, tem a ver com a própria educação e o aprender a aprender mesmo, que hoje a gente precisa de ter, né, para toda a vida. Aí é só isso, a contribuição que eu queria dar. Mas eu gostei muito, estou gostando muito do evento. Muito altíssimo nível o evento. Muito legal, Alessandra. Alessandra, né? Isso. E é muito bom, a gente gosta muito de ouvir, né? Porque às vezes se a gente vem de outra área, isso tem um outro olhar diferente, a gente não pode ficar encerrado, né, só na nossa própria área. A ciência da informação tem esse caráter, né, multidisciplinar, a gente acolhe muito e gosta de ouvir. É muito bacana o seu relato, viu? Obrigada. Alguém mais? Juliana, Anaí, pessoal? Eu só quero agradecer, Elaine, e me colocar também à disposição, né, para trocar figurinhas aí, quem quiser aprofundar mais a temática, discutir sobre isso, eu e a professora Letícia estamos à disposição. Obrigada. Nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho, tem conexão com o trabalho anterior. É muito interessante, parabéns. Legal, gente. Bom, então, olha, são 15h32, né? A gente tem um intervalo agora previsto das 15h30 até as 16 horas. Então, a gente está bem no horário certinho, né? Bacana. Então, temos aí um intervalinho para a gente tomar um café, tomar um ar, uma água, esticar as pernas e a gente volta, então, às 16 horas, tá bom? Até daqui a pouquinho, pessoal. Tá tudo certo, né, Elaine? Tudo caminhando. Estou te interrompendo muito? Eu falando sem áudio, né? Oi? Eu acho que tá tudo... Tá cortando? Não? Não tá me ouvindo? Ouviu? Não. Acho que cortou. É cronometrado. Voltou? Vou tomar um café. Não voltou?